Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o programa Saber Direito da TV Justiça está tratando do curso Tópicos de Direito Internacional. Decidimos trazer a reflexão de vocês que nos assistem, temas de interesse para o chamado Direito da Agentes. Direito da Agentes, sinônimo de Direito Internacional. Temas que aparecem na mídia, temas que aparecem nos tribunais brasileiros, temas que dizem respeito ao dia a dia da vida da sociedade brasileira, da cidadania como um todo. Na primeira aula, nós falamos da Organização das Nações Unidas, ONU, e agora nós vamos falar dos privilégios e das imunidades diplomáticas, tema que diz respeito ao cotidiano da vida de uma cidade como Brasília, mas também das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, dentre outras cidades que têm grande presença consular, mas também é um tema que sempre aparece na mídia, né, que o digam os acontecimentos ocorridos em meados do ano de 2012, ano que vivemos, na Embaixada do Equador no Reino Unido e a presença do fundador do site Wikileaks naquela embaixada. E, por fim, vamos falar aqui de um tema que diz respeito a todo o país, que é o direito à notificação consular, que é uma novidade trazida à baila de uma maneira muito clara pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui na bancada comigo, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que mais uma vez contribuem conosco e que no momento oportuno farão as devidas perguntas. Qualquer dúvida que você que está nos assistindo tenha, qualquer comentário, qualquer coisa que queira debater conosco, o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. Ao nos inscrever, identifique o professor, identifique a matéria, para que o e-mail chegue mais rapidamente a mim e que a gente possa dar a resposta com a possível brevidade. Ditas essas palavras, nós começamos a tratar do tema dos privilégios e das imunidades diplomáticas e também consulares, tema que também vai ser muito importante para a cidadania brasileira, já que os brasileiros viajam cada vez mais para o exterior e é importante saber com que assistência nós podemos contar fora do país. E, aliás, antes de tratar dos privilégios e das imunidades consulares, nós vamos distinguir um pouco a função dos agentes diplomáticos, também conhecidos como diplomatas, da função dos agentes consulares, também conhecidos como cônsules. Esclarecendo, porém, algo muito importante para os estudiosos na matéria e para aqueles que, porventura, venham a trabalhar com temas relativos a esse assunto. O marco jurídico das imunidades diplomáticas e das imunidades consulares, bem como das funções dos agentes diplomáticos e dos agentes consulares, consta de 2 tratados internacionais diferentes. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que vai cuidar do tema das imunidades diplomáticas, e a Convenção de Viena de 1963, que vai cuidar do tema das imunidades consulares. São 2 convenções diferentes para 2 públicos diferentes, para 2 situações diferentes. Favor não confundir com outras convenções de Viena importantes, como a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. No direito internacional é muito comum batizar os tratados com o nome das cidades onde foram assinados, o que requer uma atenção do operador do direito para saber a que tratado exatamente se refere. Convenção de Viena, Convenção de Genebra, Convenção de Nova York, são nomes muito comuns. Isso pode gerar confusão em alguns leitores. Então, leiam o título de uma convenção para saber bem do que se trata. Dando, portanto, início às atividades de nossa aula, a gente apresenta primeiro um pouco os agentes diplomáticos, também conhecidos como diplomatas, que são fundamentalmente funcionários de um Estado encarregados de representar o ente estatal no exterior. O agente diplomático, portanto, é um funcionário público. Sua função é a de representação internacional. Ele é aquilo que a doutrina tradicional chama de um dos órgãos do Estado nas relações internacionais. Como falei anteriormente, a regulamentação da atividade diplomática, bem como das prerrogativas com que conta, repousa toda na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. E a Convenção de Viena vem trazer as funções precisas do agente diplomático, que constam do artigo 3 daquele tratado e são as seguintes. Primeiro,
representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado. Segundo, proteger, no Estado acreditado, os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais dentro dos limites permitidos pelo direito internacional. Apenas uma nota sobre a noção de Estado acreditante e Estado acreditado. O Estado acreditante é o Estado que envia um agente diplomático, o Estado acreditado é o Estado que recebe o agente diplomático. Então, o embaixador do Brasil na Argentina, por exemplo, o Estado acreditante é o Brasil, que enviou o embaixador, o Estado acreditado é a Argentina, que recebeu o embaixador. Só lembrando que embaixador é também um agente diplomático que está à frente da chefia da missão diplomática, como teremos oportunidade de falar daqui a pouco. Continuando, são também funções do agente diplomático negociar com o governo do Estado acreditado, inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a este respeito o governo do Estado acreditante e promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. Em suma, utilizando um célebre mantra repetido dentro da função diplomática. A função do diplomata é representar, negociar e informar. Falar em nome do seu Estado, defender os interesses do seu Estado, informar acerca de seu Estado no exterior, informar acerca das oportunidades que seu Estado soberano oferece no exterior e também informar o seu governo sobre os acontecimentos e as possibilidades das relações com o país estrangeiro. Lembrando, especialmente aqueles que nos assistem que não são da área do direito, que o Estado soberano, também conhecido como Estado, é aquilo que no dia a dia, na linguagem coloquial, nós chamamos de país. Favor, não confundir com os estados da Federação Brasileira, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o estado do Ceará, nenhum estado da federação que forma a Federação Brasil, tá certo? O agente diplomático, ele tem dois lugares de atuação. Primeiro, ele atua na capital do seu país, ou seja, parte dos agentes diplomáticos brasileiros está sediada em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, naquilo que é chamado no dia a dia de Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Devo logo adiantar que esses diplomatas que estão na capital do seu estado de origem não gozam de privilégios e de imunidades, prerrogativas das quais só vão precisar no exterior, no interesse de suas funções, como nós vamos adiantar aqui. Tá? No exterior, os agentes diplomáticos vão atuar, sobretudo, nas missões diplomáticas, missões encarregadas de tratar das relações do Estado com outro Estado, ou com outros Estados, ou com uma organização internacional, ou várias organizações internacionais. Essas missões contam com agentes diplomáticos, pessoal administrativo, pessoal de serviço, e contam com a chefia de um agente diplomático, que é o embaixador. Embaixador que, na maioria dos países, e esse é também o caso do Brasil, ou será da carreira diplomática, ou será do quadro do Ministério das Relações Exteriores pertinente, ou será escolhido pelo chefe de Estado. Lembrando que um cargo, ou melhor, o embaixador, ele sempre vai ser escolhido pelo chefe de Estado, e aí cabe eu precisar um pouco mais do que eu disse. Ou o embaixador virá dos quadros da carreira diplomática, ou ele virá de fora dos quadros da carreira diplomática. Ele vai ser sempre escolhido pelo chefe de Estado. É um cargo de confiança que o chefe de Estado pode escolher alguém de dentro ou de fora da carreira diplomática. Lembrando que no Brasil, o cargo de embaixador, a indicação do embaixador está sujeita ao escrutínio prévio do Senado da República, em sessão secreta, como determina a Constituição Federal, e no exterior, a aceitação do embaixador está sujeita ao agrément. Em outras palavras, e eu vou explicar melhor, existe um instituto no direito internacional chamado agrément, A-G-R-E com acento, M-E-N-T, ou seja, concordância, ou seja, anuência. Há quem grafe essa palavra com um E a mais, A-G-R-E com acento agudo, E-M-E-N-T, que significa, como eu acabei de falar, concordância ou anuência. Concordância de quem? Do Estado que vai receber o embaixador. O embaixador só vai para o Estado acreditado se esse Estado acreditar. O Brasil só pode enviar o embaixador X para a Argentina se a Argentina aceitar. Então, fundamentalmente, esses são os agentes diplomáticos, que tratam, portanto, de uma ampla gama de temas de interesse
do Estado que representam. E os agentes consulares, também conhecidos como cônsules. Os agentes consulares também são funcionários de um Estado, também são encarregados de representar o Estado no exterior, mas têm a função precípua, a função essencial, a função básica de proteger os interesses dos nacionais do Estado que representam no exterior. Então, haverá uma semelhança das funções do agente consular com as funções do agente diplomático? Haverá, mas o agente consular vai ter uma função que é sua, que é a função de proteger os interesses dos nacionais do Estado que envia no exterior, proteger, digamos, o agente consular brasileiro vai proteger os interesses dos brasileiros no exterior, em termos que já vamos apontar quais serão, e também vai exercer uma função notarial, uma função de emitir documentos do Estado que representa no exterior. A regulamentação da função consta da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Dentro dessa convenção, em seu artigo 5º, encontramos as inúmeras funções dos agentes consulares. Mas dessas inúmeras funções eu quero destacar duas, como já destaquei. Primeiro, a função notarial. A função de emitir documentos do Estado que representa no exterior. É num consulado brasileiro no exterior, por exemplo, que nós podemos emitir um passaporte brasileiro, se dele necessitarmos no exterior. É um consulado brasileiro no exterior que vai emitir um visto para um estrangeiro que queira visitar o Brasil. É no consulado brasileiro no exterior que outros documentos de interesse para o Brasil e de interesse de cidadãos brasileiros no exterior serão emitidos, como, por exemplo, procurações públicas. É também o local das legalizações de documentos no exterior, bem como de tantos outros atos do dia a dia, da burocracia das nossas vidas, quando praticados no exterior. Essa é uma das funções dos agentes consulares. A outra função é a função de prestar assistência aos nacionais no exterior. Como prestar assistência? No exterior, o indivíduo está sujeito às leis do Estado onde se encontra. Isso é uma referência muito importante dentro do direito internacional. No Brasil, aplica-se a lei brasileira, ponto. Aplica-se a lei estrangeira apenas quando permitido, dentro do direito internacional privado, por exemplo. Na Argentina, aplica-se a lei argentina. Na Indonésia, aplica-se a lei indonésia. Na Arábia Saudita, aplica-se a lei árabe saudita, por mais injusto que às vezes possa parecer, quando a lei é muito diferente. Mas essa é uma regra geral do direito internacional. Entretanto, ou melhor, nesse sentido, uma pessoa, um brasileiro, por exemplo, que esteja no exterior, deve se comportar de acordo com as leis locais. Entretanto, pode enfrentar determinados problemas com as leis locais. Problemas e com as autoridades locais, claro, problemas judiciais, por exemplo, pode ser preso, por exemplo. Nesse momento entra a figura do agente consular, que vai orientá-lo fundamentalmente sobre como tratar com as autoridades locais, sobre como funciona o ordenamento jurídico local, como funciona o judiciário local, vai orientá-lo, em suma, de acordo com a lei local e vai aproveitar para protegê-lo, exigindo que a autoridade estrangeira o trate de acordo com as próprias leis do país onde o estrangeiro está. Tá? Muitas vezes a pessoa, por ser estrangeira, e esse ainda é um fato da vida, ainda sofre discriminação, não há por que esconder isso, isso é um fato da vida. Então, cabe ao agente consular, nesse momento, exigir o respeito ao direito do nacional do Estado que ele está representando no exterior. Então, essas são as duas principais funções do agente consular, a função notarial e a função assistencial. Uma questão, porém, eu quero voltar a enfatizar. A função assistencial, ela deve se dar nos estritos limites do direito internacional. Leia-se, cada Estado é soberano e, como cada Estado é soberano, tem ali o direito de aplicar suas próprias leis. Tá certo? Não nos estranha, às vezes, quando nós nos defrontamos com situações em que um estrangeiro, por exemplo, não trata com o devido respeito às leis brasileiras, não nos ferem tanto, isso não é tão comum. Do mesmo modo, devemos ter essa percepção lá fora. Cada Estado tem o direito de colocar a sua lei, e muitas vezes essa lei é realmente mais rigorosa que a brasileira, mas muitas vezes essa lei está plenamente em conformidade com o direito internacional. Ademais, os agentes consulares, dependendo da cidade onde atuem, poderão ter também uma função de representação do Estado nos campos comercial, no campo cultural, no campo da cooperação técnica,
no campo da divulgação do seu país. São várias as funções. Para que vocês tenham uma ideia, a Convenção de Viena, ela tem funções do item A ao item M. Então, não nos cabe ler todas essas funções aqui. Recomendo a leitura do artigo 5º, mas deixo aqui, pelo menos, esse norte. O norte da função notarial, como uma das funções mais importantes do agente consular, e o norte da função de assistência, de proteção, de acompanhamento, de cuidado dos nacionais no exterior. E aí, desde já recomendando a você, cidadão, colega, amigo, a você que nos assiste, ao senhor ou à senhora que está viajando para o exterior, que em caso de problemas no exterior, devem vocês se dirigir ao consulado do Brasil em território estrangeiro. Só deverão se dirigir à embaixada quando na cidade onde vocês estiverem ou no país onde vocês estiverem não houver uma repartição consular brasileira. Há dois tipos de cônsules, isso é importante dizer. Os cônsules de carreira, pertencentes a um quadro do Estado que os envia, e os cônsules honorários, que estão em quase todas as grandes cidades do Brasil, que são cônsules indicados pelos estados que representam, óbvio, mas que são pessoas que normalmente já vivem na própria cidade, podem ter qualquer nacionalidade, normalmente já têm outra função profissional e, em alguns casos, nem sequer são remunerados pela atividade consular, mas que exercerão algumas atividades restritas de proteção dos seus nacionais no exterior. Nós teremos aqui a oportunidade, no final da aula, de falar um pouco mais sobre isso. O local de atuação do agente consular é a missão consular, também conhecida como consulado. Importante notar que cada consulado tem a chamada jurisdição consular, ou seja, por exemplo, se você está na Espanha, se você está numa cidade, por exemplo, como Sevilha, e tem alguma questão a tratar com o consulado, precisa contactar com o consulado do Brasil, que abrange a área de Sevilha, que é, no caso, o consulado do Brasil em Madrid, capital da Espanha. Agora, se você está em Barcelona, aí precisará recorrer ao consulado do Brasil com jurisdição sobre a Catalunha, que, no caso, será o próprio consulado do Brasil em Barcelona. Repito, em alguns países não haverá consulado. Nesse caso, você poderá recorrer à embaixada do Brasil nesse país. Em algumas capitais não haverá consulados, também poderá recorrer à embaixada do Brasil nesse país. O chefe do consulado é conhecido como cônsul, cônsul geral, cônsul honorário, cônsul adjunto, cônsul, vice-cônsul, melhor dizendo, dependendo da titulação da missão, e poderá exercer suas funções a partir do exequatur do Estado que o recebe. Exequatur, E-X-E-Q-U-A, T de tia, U-R. O exequatur, ou seja, o execute-se, ou seja, permita-se que o agente consular exerça suas funções. Ditas essas palavras, nós assim concluímos uma breve exposição sobre a diferenciação das funções entre agentes diplomáticos e agentes consulares. E passamos, então, a versar, a analisar brevemente as prerrogativas que cada um deles dispõe. É um tema que, de vez em quando, gera controvérsia na sociedade brasileira. Às vezes ocorre um acidente, às vezes ocorre um fato que envolve um agente diplomático estrangeiro, que envolve a família de um agente diplomático consular estrangeiro, e fica aquela pergunta, sim, e a punição? Vai ficar por isso mesmo, como se diz popularmente? Fica aquela grita em relação à aparente impunidade daquela pessoa, e surge aquela pergunta, para que imunidade diplomática e imunidade consular ainda nos dias de hoje? Qual é a função, qual é o motivo de existir nessas imunidades ainda nesse momento? Com essa análise, nós pretendemos apresentar não só as imunidades, mas também o que está por trás dessas imunidades. Mas antes de entrar nessas imunidades, só um adendo, ainda relativo ao ponto anterior. Alguns países do mundo, no caso, na realidade, a maioria dos países do mundo, resolveu unificar as carreiras diplomática e consular. Ou seja, o que temos hoje é apenas uma carreira, a carreira do serviço exterior, ou como chamamos no Brasil, a carreira diplomática. E os integrantes dessa carreira, quando são lotados em consulados, passam a exercer funções de agente consular e passam a ter privilégios, imunidades de agente consular. Quando, posteriormente, são lotados em uma embaixada brasileira no exterior, aí recuperam o status de agente diplomático. Então, não há uma carreira diplomática num canto e uma carreira consular no outro. No Brasil e na maioria dos países do mundo, há uma só carreira. Então, se você tem interesse na função consular, deverá procurar a carreira diplomática brasileira. Então, passando para as imunidades de jurisdição, os privilégios e imunidades, melhor dizendo,
Primeiro, analisando linhas gerais desses privilégios, linhas gerais dessas imunidades. A primeira coisa importante a se dizer é que os privilégios e imunidades diplomáticos e consulares são modalidades do fenômeno da imunidade de jurisdição. Ou seja, existe um fenômeno, existe, melhor dizendo, um fato na vida dos povos, que é o fato da imunidade de jurisdição. Ou seja, certas pessoas que estão em países estrangeiros, essas pessoas elas não são desobrigadas a cumprir a lei estrangeira. Ninguém, nem um diplomata, nem um cônsul, está isento de cumprir a lei do país onde se encontra. Do contrário, nós teríamos, número 1, uma grosseira violação da soberania estatal. Até porque o ordenamento jurídico é um dos símbolos, e por que não dizer uma das faces visíveis dessa soberania. E como nós sabemos, falamos isso na aula passada sobre ONU, um dos sustentáculos da ordem internacional é a soberania estatal. Segundo, descumprir a lei do país onde se encontra pode causar confusão. Imagine um diplomata brasileiro dirigindo no Reino Unido, onde a mão de direção é diferente, na mão de direção brasileira. Então, haveria uma conturbação ao local, à sociedade onde esse agente vive. Entretanto, a imunidade de jurisdição tira a possibilidade de uma dessas pessoas ser processada, julgada, punida, forçada a fazer ou deixar de fazer algo pelos atos das autoridades desse Estado estrangeiro. Ou seja, a imunidade de jurisdição, ela não exclui, eu insisto, a obrigação que tem aquela pessoa, beneficiária daquela imunidade, de respeitar as leis locais, mas ela apenas afasta a mão do Estado e de seus agentes daquela pessoa, tá certo? Ela apenas impede que aquela pessoa seja punida pelas mãos dos agentes do Estado estrangeiro, pela lei estrangeira, contra a sua vontade. Por que existem agora os privilégios e as imunidades diplomáticas? No passado, e eu estou falando de um passado bem distante, estou falando da antiguidade, se falava, por exemplo, no caráter divino, tá, dos agentes diplomáticos. Os sacerdotes especiais, por exemplo, que eram os diplomatas romanos, eram também sacerdotes, portanto, representantes de divindades. Então, por esse caráter divino, teriam imunidades. Havia também, e essa teoria permaneceu por muito tempo e até hoje permanece nos corações e mentes de muita gente, a teoria da extraterritorialidade, segundo a qual o espaço, por exemplo, de uma missão diplomática não configuraria território do país. Ou seja, a missão diplomática norte-americana em Brasília seria território norte-americano. Essa ficção prevaleceu por muito tempo na doutrina, mas atenção, ela já está há muito tempo fora de moda. Vamos falar século XIX, para ser mais claro. Não entendo o motivo pelo qual essa ficção permaneceu, mas o fato é que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília é território brasileiro, assim como a Embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos da América, é território norte-americano. Apenas ali naqueles espaços há imunidade de jurisdição. Apenas aqui dentro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a autoridade brasileira não pode agir sem o consentimento da autoridade norte-americana. Mas por que isso, afinal? Se não são deuses, se não estão fora do território, para que as imunidades? As imunidades são explicadas, melhor dizendo, pela teoria do interesse da função. Ou seja, as imunidades e os privilégios de caráter diplomático existem com um motivo: para permitir que o agente cumpra as suas funções de maneira tranquila, de maneira segura, sem coação de qualquer espécie, de maneira aberta, para permitir que o representante de um país defenda a visão de mundo daquele país, que de repente é a melhor visão para o mundo, sem coação, sem ameaça, sem medo e com toda a tranquilidade. Não é à toa que as imunidades diplomáticas e consulares são um dos, digamos, setores mais sacrossantos do direito internacional, em que os países hesitam muito em mexer, porque sabem que a defesa dos seus interesses requer toda a proteção possível, tá? Os privilégios e imunidades diplomáticos são do gozo do agente apenas no exterior. Pressupõe o direito internacional que essa proteção, que essa segurança é necessária apenas em estado estrangeiro. E aí é interessante notar, ainda enfatizando essa questão da proteção e da assistência. Imagine um diplomata americano em Cuba. Eles existem.
Eles estão na seção de interesses norte-americanos em Havana, capital de Cuba. Imagine a dificuldade que pode existir quando se tratam de dois países que têm uma relação um tanto hostil. Os americanos precisam de proteção para exercer suas funções, a mesma que os diplomatas cubanos precisam nos Estados Unidos quando estão, por exemplo, atuando nas Nações Unidas. Se o presidente de Cuba não pudesse dirigir à Assembleia Geral da ONU para defender a paz no mundo, por exemplo, um valor plenamente cabível, por medo de prisão, ele não vai se dirigir, né? E ele vai deixar de defender os interesses do povo cubano, do povo que deve representar. Daí, mais uma vez, a importância, no interesse da função que essas imunidades existem. Mas não deixa de chamar a atenção, mesmo com toda essa explicação, a existência dos privilégios e das imunidades diplomáticas e consulares. Ainda parece muito estranho que um titular dessas imunidades possa, por exemplo, atropelar uma pessoa e sair do país incólume. Pode parecer estranho disso, mas aqui há várias questões a serem ditas. Primeiro, a existência de imunidades, ela não afasta, de modo algum, a jurisdição do estado de origem. Então, há a possibilidade, tá, em alguns estados, de que os diplomatas sejam punidos no seu estado de origem, que os agentes consulares sejam punidos no seu estado de origem. Segundo, os beneficiários de privilégios e de imunidades podem continuar, ou melhor, devem continuar a observar as leis locais, sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, como diz o artigo 41 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do Estado acreditado, ou seja, do Estado onde estão. Ou seja, se o diplomata brasileiro vai a um país onde o consumo de álcool não é permitido ou é regulamentado, ele não poderá fazer uso de bebida alcoólica ou poderá utilizar apenas nas hipóteses regulamentadas. O não atendimento a essa regra envolve uma sanção, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é, que é a declaração de persona não grata, vamos entrar em detalhes daqui a pouco, tá? Envolvendo também a possibilidade de renúncia à imunidade, tá certo? Portanto, cabe ressaltar que não é que o universo dos privilégios e imunidades seja um universo integralmente desprovido de sanções, não. Pelo contrário, tá? Aproveitando o ensejo, é importante lembrar que a função diplomática e a função consular são funções de representação, mas sempre respeitando a soberania do Estado onde o agente se encontra. Então, nesse sentido, eu continuo a leitura do artigo 41 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que diz que os diplomatas, e isso vale para os cônsules também, têm também o dever de não se imiscuírem nos assuntos internos do referido Estado, e acrescenta-se que os locais da missão diplomática não devem ser utilizados de maneira incompatível com as funções da missão, tais como são enunciadas na presente convenção, em outras normas de direito internacional ou em acordos especiais entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. Ou seja, é uma missão de representação, não uma missão de intervenção nos assuntos internos do Estado. Olha a soberania, mais uma vez aparecendo como uma das referências da paz e da segurança no direito internacional. Como eu acabei de falar para vocês, a imunidade pode ser objeto de renúncia. Tema muito bem tratado pelos artigos 32 e 37 da Convenção de Viena de 1961 e a qual eu atribuo destaque. Sim, a imunidade pode ser objeto de renúncia. Mas atenção, quem renuncia à imunidade não é o próprio agente, e sim o Estado que ele representa, até porque o entendimento é que as imunidades, elas existem no interesse do Estado, né? No interesse das relações do Estado. Elas existem para proteger as funções do agente diplomático e do agente consular. Mas que funções são essas? São de representação do ente estatal. Então, só o Estado pode retirar essas imunidades, lembrando que a renúncia deve ser expressa, não tácita, e lembrando que se há uma renúncia para um processo de conhecimento, se houver posteriormente um processo de execução, outra renúncia será necessária. E, por fim, algo que me parece muito interessante dentro do direito diplomático e do direito consular é a declaração de persona non grata, que é regulada pelo artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61, em termos muito parecidos aos termos da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Fundamentalmente, o dispositivo é um pouco grande, então eu vou resumir.
Fundamentalmente, o estado onde está o agente pode pedir a retirada do agente. Pode pedir ao estado que o agente representa que ele seja retirado. Em outras palavras, fundamentalmente, a Arábia Saudita, por exemplo, poderia pedir ao Brasil a retirada de um diplomata brasileiro. Com que motivos? Fundamentalmente, o descumprimento da Convenção de Viena. Fundamentalmente, o abuso às imunidades. Fundamentalmente, o descumprimento a qualquer norma que balize a atividade diplomática e a atividade consular. É certo que, na prática, muito se usa politicamente o Instituto Persona non grata, ainda que se tente respaldar na Convenção. Mas, na prática, o uso é majoritariamente político. Mas é possível que se use o Instituto do Persona non grata para retirar de um país um diplomata ou um cônsul que esteja se comportando fora dos parâmetros do direito internacional. Bom, há um pedido de retirada, exatamente. E se não houver retirada? Aí o estado onde o agente se encontra pode deixar de reconhecê-lo como membro do pessoal diplomático, como membro do pessoal consular. Ou seja, ele perde seus privilégios, ele perde as suas imunidades. Só um esclarecimento sobre a questão do uso político do Instituto Persona non grata. É um instituto muito utilizado por países que vivem momentos tensos entre si, quando são muito comuns as chamadas expulsões de diplomatas. Por fim, ainda como regra geral da imunidade, temos o dever de proteção. O Estado acreditante deve ser protegido pelo Estado acreditado. Em Brasília, por exemplo, há um batalhão especial da Polícia Militar dedicado a proteger as missões diplomáticas que estão na capital federal. Esse é um dever do Estado, o qual, de resto, deve facilitar o exercício das funções de representação da missão. Importante, importantíssimo, aliás, no atual quadro do direito internacional, as imunidades não prevalecem diante de graves violações dos direitos humanos. Essa tendência já vinha se consolidando no direito internacional desde a detenção do general Augusto Pinochet na Grã-Bretanha no final dos anos 90 do século passado. A ideia de que as imunidades não se sustentam diante de graves violações dos direitos humanos. Hoje essa ideia é consagrada dentro do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que define que os crimes internacionais, como o crime de genocídio, crime de agressão, crimes de guerra e os chamados crimes contra a humanidade, que são graves crimes contra os direitos humanos, nenhum desses crimes enseja a invocação da imunidade. Ou seja, uma pessoa que seja levada ao Tribunal Penal Internacional, se ela invocar a imunidade na sua defesa, essa invocação será desconsiderada pelos juízes do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que as imunidades para chefes de Estado, chefe de governo, ministros, são bem parecidas com as imunidades diplomáticas e, por outro lado, porém, as imunidades dos agentes consulares são bastante menores. Passando para a parte já final da nossa aula, a pergunta é: quais são as imunidades diplomáticas? Quais são as imunidades consulares? As imunidades diplomáticas estão reguladas pelos artigos 22 a 42 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e as imunidades consulares estão reguladas pelos artigos 28 a 57 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Reitero a todos os estudiosos na matéria e a todos aqueles que precisarem trabalhar com a Convenção de Viena, tá? Leiam com as convenções de Viena, tanto a de 61 como a de 63, leiam-nas por inteiro, tá? São convenções complexas, é verdade, mas aqui está toda a informação relevante para agentes diplomáticos, agentes consulares e para temas ligados às suas funções. As imunidades diplomáticas são sucintamente nos seguintes campos. Primeiro, a imunidade de jurisdição penal. O diplomata no exterior não pode ser preso, processado, julgado e condenado por motivos ligados ao direito penal, nem pode ser obrigado a depor como testemunha no campo criminal. A imunidade persiste no campo civil. Lembrando que no direito internacional o conceito de direito civil é mais amplo que no direito interno, abrangendo, por exemplo, o direito do trabalho, abrangendo, por exemplo, aquilo que chamam jurisdição administrativa também. Ou seja, é quase todo o direito, exceto o direito penal e o direito tributário, que vai ter também uma diferenciação dentro da Convenção de Viena, bem como o direito previdenciário. Há também a imunidade de jurisdição civil.
a qual, porém, comporta algumas exceções. Primeira exceção, não haverá imunidade sobre a atividade que o agente diplomático exerça nos campos comercial ou de profissão liberal, além da sua atividade diplomática num país estrangeiro. Não haverá também imunidade no campo civil, diante de um processo sucessório em que o diplomata não atue como representante do Estado, esteja a título pessoal. Terceiro, não haverá imunidade sobre imóveis privados, que são aqueles imóveis adicionais, porque o imóvel onde reside o agente diplomático, que é um imóvel que ele tem para os fins da missão diplomática, já porque ele precisa morar em algum lugar, aquele imóvel, as causas relativas àquele imóvel gozarão de imunidade, mas as causas relativas a imóveis adicionais não. E, por fim, caso o agente diplomático proponha uma ação judicial, caso ele sofra reconvenção, ele não poderá invocar imunidade. E é muito importante dizer isso. O agente diplomático pode recorrer ao judiciário do país onde se encontra. Isso não é proibido. Ele pode ser vítima da violação de um direito. Agora, se ele entra numa relação processual, ele precisa ir até o fim. Ele não pode invocar imunidades diante de alguma reconvenção. Há também uma imunidade de jurisdição tributária ampla, que abrange inclusive os emolumentos e as taxas cobradas pela missão diplomática, mas que também comporta exceções. A exceção mais famosa é a exceção dos impostos indiretos incluídos nos preços das mercadorias. Há também as exceções relacionadas com as exceções à imunidade de jurisdição do campo civil, ou seja, do mesmo modo que o diplomata não tem imunidade num processo sucessório no qual atue a título pessoal, ele também não terá imunidade no tocante aos tributos cobrados dentro de um processo sucessório. Do mesmo modo que ele não tem imunidade no tocante às causas envolvendo um imóvel privado, do mesmo modo ele também não terá imunidade no tocante aos tributos relativos a esse imóvel. Por fim, nós temos a inviolabilidade, ou seja, certos bens do diplomata e a própria pessoa dele e de sua família não poderão ser objeto de nenhuma ação das autoridades locais, são protegidos nesse sentido os locais da missão diplomática, ou seja, a embaixada, as residências dos agentes diplomáticos, os veículos dos agentes diplomáticos, a bagagem do agente diplomático, que não pode ser aberta a não ser em caso de suspeita de que aquela bagagem esteja transportando material proibido naquele país, inclusive do campo fitossanitário ou proibido pelo direito internacional. Nesse caso, a bagagem deve ser aberta na presença do agente ou de alguém autorizado por ele. Tá? Também há a imunidade dos arquivos, dos documentos e das comunicações, o que é um tanto quanto óbvio, e a imunidade total da bagagem quando ela chega ao país de origem. Então, fundamentalmente, essas são as imunidades diplomáticas. A lista é imensa. O que nós queremos trazer aqui são apenas alguns direcionamentos para leituras mais profundas das senhoras, dos senhores, dos colegas, amigos que nos assistem, tá certo? Já as imunidades consulares, que, como eu falei para vocês, estão reguladas pelos artigos 28 a 57 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63, essas obedecem a uma regra geral. Elas normalmente são menos extensas que as imunidades diplomáticas, embora possam ser estendidas por acordo entre os estados envolvidos, entre o país que envia um agente consular e um país que recebe o agente consular. Há um outro detalhe. Do mesmo modo que o cônsul honorário tem menos funções que o cônsul de carreira, também o cônsul honorário terá menos imunidades que o cônsul de carreira. A imunidade no campo penal não é total. O agente consular, ele pode, de acordo com a Convenção de Viena de 1963, ser preso, tá, definitivamente, por decisão, ou melhor, ser preso por decisão definitiva da autoridade judiciária competente e pode até ser preso preventivamente em caso de crime grave, também por decisão da autoridade judiciária competente. O que é crime grave não é definido, caberá cada caso haver o sopesamento dos valores envolvidos que digam o que é realmente crime grave. Cabe ressaltar que o agente consular é uma autoridade estrangeira, o processo deverá ser conduzido com uma determinada deferência e de modo a não perturbar muito as funções consulares. A imunidade civil, fundamentalmente, abrange apenas os atos praticados no exercício das funções consulares, ou seja, você não poderá processar o agente consular estrangeiro que não te concedeu visto pelos danos causados, por exemplo, a você que já tinha comprado passagem, que já tinha pago hotel e não conseguiu visto para aquele país. Agora, fora disso, a imunidade, em regra, não prevalece. A imunidade tributária, porém, é muito semelhante
a imunidade dos agentes diplomáticos atinge praticamente os mesmos pontos. Quanto à inviolabilidade, aqui nós voltamos a uma lógica que é muito comum quando se fala de imunidade de jurisdição consular, que é a lógica de imunidades que, como regra geral, abrangem apenas os atos ligados ao exercício das funções consulares, a função notarial e a função de existência, com um detalhe importante, que as funções com os cônsules honorários, essas imunidades serão ainda mais limitadas. Tá? Voltando à inviolabilidade, fundamentalmente são invioláveis as áreas da missão consular dedicadas à atividade consular, os arquivos e documentos dedicados à atividade consular, as comunicações consulares, etc. Um detalhe importante, o agente consular pode ser obrigado a depor como testemunha, mas atenção, ele não pode ser obrigado a depor sobre fatos atinentes à sua atividade, nem como pode ser obrigado a depor como perito em relação às leis do seu próprio país. Por fim, as imunidades dos cônsules honorários, como eu falei para vocês, limitam-se praticamente aos atos ligados ao exercício de suas funções mormente, e esse é o caso de quase todos os cônsules honorários que estão no Brasil, quando o cônsul honorário é nacional do país ou residente permanente do país. A maioria dos cônsules honorários no Brasil são pessoas que já moram no Brasil, nacionais ou estrangeiros. A estes, as imunidades só abrangem, por exemplo, a imunidade tributária só abrange os bens ligados à atividade consular que ele precisar importar, os emolumentos que ele cobrar. A imunidade vai abranger apenas, no campo criminal, apenas os atos consulares. Tá? Os arquivos e documentos só serão imunes se forem consulares, se forem da atividade consular e se estiverem separados de documentos de outras áreas, e por aí vai. Ou seja, é uma atividade realmente muito pouco protegida, é protegida apenas no campo estrito das funções da pessoa. Fica, de qualquer maneira, aos interessados no tema, a necessidade de estudo da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, nos artigos 58 a 68. Antes de encerrar, eu queria apenas lembrar o direito à informação sobre assistência consular, um novo direito fundamental que entra para o bloco de constitucionalidade brasileiro, a partir do julgamento da extradição 1126/1126 Alemanha, ocorrido há cerca de 2 anos, que é o direito à notificação consular. O direito à notificação consular tem a ver com a atividade de proteção. O agente consular tem o direito a manter contato com os seus nacionais e vice-versa. Por quê? Porque esses nacionais precisam de assistência para entender e enfrentar um outro sistema jurídico. Nesse sentido, não ter essa assistência é ficar perdido, entre aspas, e ficar perdido quer dizer falta de paridade de armas, ou seja, fere-se a noção de devido processo legal. Ferem-se institutos muito caros ao direito, que fazem parte do rol de direitos garantidos à pessoa humana. Contraditório, ampla defesa. Como a pessoa vai se defender sem saber exatamente como as coisas vão funcionar? Daí a importância do agente consular para orientá-lo nesse sentido, e daí que no Brasil a falta de notificação consular fulmina o processo. Leio um pequeno trecho que escrevi especialmente para essa aula. A notificação consular, também conhecida como direito à informação sobre a assistência consular, é atualmente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como, abre aspas, prerrogativa jurídica de caráter fundamental que hoje compõe o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana, fecha aspas, relacionada diretamente às garantias mínimas do devido processo legal e cuja observância é norma cogente dentro dos procedimentos penais e processuais penais. O STF acrescenta que o direito à notificação consular é prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro sem demora, devendo, portanto, entre aspas, ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro e, em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente. A consequência, fulmina-se todo um processo que for feito sem a notificação consular devida. Ditas essas palavras, eu passo a palavra para os meus colegas. Não sei se terão alguma pergunta. Se tiverem, estou à disposição de vocês. É correto afirmar que as imunidades diplomáticas podem ser derrogadas diante de violação dos direitos humanos? Esse é um tema, foi falado aqui na aula, mas é um tema ao qual eu gostaria de enfatizar. Durante muitos anos, as imunidades diplomáticas
das quais se beneficiam não só diplomatas, mas também chefes de Estado, chefes de governo, foram escudo, de trás do qual se esconderam pessoas que marcaram a história do seu momento no poder por graves violações dos direitos humanos. Os livros de história estão repletos disso. Hoje, a imunidade, ela continua a ser um direito, ela continua a existir, mas ela não é mais absoluta. E ela não sobrevive diante de uma premissa maior, a necessidade de proteger a pessoa humana. Em outras palavras, nenhuma prerrogativa a que faça jus a alguma autoridade lhe dá o direito, lhe autoriza a cometer atos graves contra um valor muito caro. Mais uma vez, esse direcionamento começa a surgir no final dos anos 90 do século passado, a partir do caso Pinochet, que eu relembro foi preso na Grã-Bretanha e pelas violações dos direitos humanos ocorridos durante o seu governo no Chile, e sempre invocou as suas imunidades como razão para não ser preso, continuou no julgamento dos responsáveis pelos atos cometidos na ex-Iugoslávia e hoje é norma do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, os direitos humanos são um valor maior e não se dobram diante de imunidades, e o que dá aos titulares de cargos de poder uma enorme responsabilidade na garantia desses direitos. Senhores, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma, professor. Quais os limites dos agentes consulantes no auxílio aos brasileiros no exterior? Tá. Quais os limites com os quais os agentes consulares se defrontam no exterior? Essa é uma pergunta muito recorrente, porque o brasileiro vai para o exterior e às vezes sofre, por exemplo, em aeroportos. Às vezes o brasileiro pode falecer, pode ser preso, pode ter um problema. E aí aquela cobrança recai sobre as autoridades brasileiras no exterior. O que eles podem fazer? Eles podem, mais uma vez, prestar a assistência que o direito internacional permite. Podem acompanhar a situação dos brasileiros no exterior. Cobrar às autoridades estrangeiras que garantam os direitos dessas pessoas. Até porque, na maior parte do mundo, nós vivemos regimes democráticos que garantem a nacionais e estrangeiros os mesmos direitos. E, às vezes, os estrangeiros são discriminados. Então, é uma cobrança também e uma vigilância. E, ao mesmo tempo, trata-se também de orientá-lo como enfrentar as autoridades locais, como vão ser os procedimentos, como, em suma, funcionará o regime, ou como, em suma, funcionará aquilo que deverão enfrentar pelo problema que viveram. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Nós falamos aqui dos agentes diplomáticos e dos agentes consulares, diferenciando as suas funções, os agentes diplomáticos com uma função de representação mais ampla, os agentes consulares com uma função notadamente notarial e de assistência a nacionais no exterior. Falamos que esses agentes gozam de inúmeras prerrogativas de imunidade e jurisdição no campo penal, no campo civil, no campo tributário, são invioláveis, mas que essas imunidades são limitadas pelo respeito dos direitos da pessoa humana, também são limitadas pela possibilidade de serem retirados de um país ao se tornarem persona non grata, pela possibilidade de renúncia, não excluem a jurisdição do Estado de origem e não implicam a exceção a obedecer à lei local, ou seja, os agentes diplomáticos e consulares devem também obedecer às leis locais. Tá? Aqueles que têm alguma dúvida sobre o que aqui conversamos, aqueles que querem ampliar o tratamento dos assuntos que aqui conversamos, falamos de muitos assuntos e tinha muito mais a se falar, entre em contato com o programa Saber Direito, saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, a qualquer momento é só acessar www.tvjustiça.jus.br. Assistam outros temas. Há inúmeras aulas interessantes aqui na TV Justiça e eu aguardo vocês para a próxima aula, quando falaremos de deportação, expulsão e extradição. Muito obrigado e até já. Olá, sou Paulo Henrique Gonçalves Portela,
professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. E nesta semana, na TV Justiça, no programa Saber Direito, nós estamos com o curso Tópicos de Direito Internacional. Já falamos da ONU, na aula passada falamos de privilégios e imunidades diplomáticos e consulares, e na aula que ora iniciamos, falaremos de 3 institutos ligados à entrada e, sobretudo, à permanência de estrangeiros no Brasil e em qualquer país do mundo, que são a deportação, a expulsão e a extradição. Temas de suma importância no momento em que o Brasil recebe cada vez mais estrangeiros e tem a perspectiva de receber cada vez mais estrangeiros nos próximos anos, e devemos ver como deveremos tratá-los em inúmeros aspectos, inclusive quanto à possibilidade de que a permanência deles no Brasil seja interrompida por algum motivo, e é isso que nós vamos estudar aqui. Chamar a atenção nesse tema para a participação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na definição de boa parte das diretrizes referentes a esse assunto. Aqui na bancada, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno farão as perguntas que permitirão que a gente amplie um pouco o tema que foi tratado aqui. Para dúvidas, comentários, a senhora já sabe. saberdireito@stf.jus.br. Quando enviarem o e-mail, por favor, indiquem o nome do professor e a matéria com a qual ele trabalha, para que o e-mail seja mais rapidamente encaminhado para a gente, para que a gente possa dar a devida reação ao teu interesse, ao teu e-mail, com a possível brevidade. Na aula passada, como eu falei, tratamos de privilégios e imunidades diplomáticas, e agora tratamos de deportação, expulsão e extradição. Esse tema é interessante partindo de um princípio que hoje é a marca do direito internacional dos direitos humanos e do próprio direito interno, que é a marca da igualdade. Quando se definem direitos inerentes à pessoa humana, se define uma pauta universal, uma pauta que pretende se dirigir indistintamente a todos os membros da espécie humana, uma pauta que se pretende pertencente a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie, o que vai levar a uma consequência, a promoção de um tratamento cada vez mais igualitário entre as pessoas e, aqui no nosso interesse, entre nacionais e entre estrangeiros. Entretanto, como eu falei numa aula anterior, o direito é um sistema. Há outras normas que se encontram com essa. E, nesse sentido, o Estado é soberano e, no exercício da sua soberania, o Estado tem o direito fundamental de se preservar, de se proteger, de se manter diante de qualquer perigo. E, muitas vezes, esse perigo pode vir de fora. Então, até por uma longa tradição dentro do direito internacional, ainda há uma diferença entre nacionais e entre estrangeiros. Bem, essa diferença já foi maior. Essa diferença no estatuto jurídico de nacionais e estrangeiros já foi maior. Hoje, essa diferença é bem menor, mas ela ainda existe. Fica claro pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º. E fica claro por todos os tratados de direitos humanos, insisto, que nacionais e estrangeiros têm um status que nunca antes foi tão parecido no campo do direito, mas ainda persistem algumas diferenças. Um outro ponto é um ponto que parte do chamado ius comunicationis. Ius, J-U-S, abre-se um espaço, comunicationis, C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N-I-S. O que é o ius comunicationis? É o nome que o direito internacional confere àquilo que nós poderíamos dizer numa linguagem coloquial, o direito de ir e vir em escala internacional. Essa noção nasce a partir do artigo 13, inciso 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reza que todo indivíduo tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. O que é que essa norma diz? Diz para qualquer leitor básico que há um direito de as pessoas irem e virem em escala internacional. O direito de as pessoas viajarem, o direito de as pessoas migrarem, voltarem ao seu país, ir a outro país, etc. Entretanto, e mais uma vez, o direito é um sistema, eu não posso ler o direito apenas por uma norma. Eu tenho de ler o direito à luz de outras normas. E, mais uma vez, à luz do direito de autopreservação do Estado.
o direito que o Estado tem de manter a sua soberania, manter a ordem pública, manter as suas fronteiras, o Estado tradicionalmente tem colocado e continua a colocar restrições à entrada e à permanência de estrangeiros no seu território. O Estado limita essa entrada, condiciona a entrada à observância de certos requisitos, avalia em última instância se essa entrada é ou não é conveniente e pode, em algumas situações, decidir pelo fim da permanência da pessoa no Estado. Cabe ressaltar aqui que os Estados sempre invocam uma norma costumeira do direito internacional, que é aquela norma que não lhes impõe a obrigação de receber um estrangeiro. Agora, por outro lado, não se conhece, pelo menos no atual momento, um Estado que impeça totalmente a entrada de estrangeiros. Todos vão impor regras mais ou menos estritas, mais ou menos complexas, mas todos vão, de uma forma ou de outra, permitir a entrada de estrangeiros no seu território, mas vão permitir também a possibilidade de que esse estrangeiro tenha de sair compulsoriamente do seu território. Ditas essas palavras iniciais, que colocam o marco de todo o tratamento, a gente fala a que está condicionado a entrada e a permanência de estrangeiros. Como um estrangeiro pode vislumbrar, entrar e permanecer em outro país. Em primeiro lugar, a entrada e a permanência de um estrangeiro no território de outro país é condicionada aos requisitos que esse outro país estabelece. Imigração é matéria nacional. Cada Estado tem o direito de estabelecer as suas próprias regras migratórias, decorrente do direito de controlar a presença dos estrangeiros em seu território. Mas atenção, é regra geral no direito internacional e no direito interno da maioria dos Estados que mesmo a existência dessas regras não afasta uma informação importante, a de que a decisão acerca da entrada de um estrangeiro e, em muitos casos, acerca da permanência desse estrangeiro é uma decisão discricionária. A decisão vai gerar um ato discricionário. A decisão vai envolver considerações de conveniência, considerações de oportunidade, considerações de interesse público e, ainda que o indivíduo estrangeiro preencha os requisitos legais para entrar no outro Estado, mesmo assim, essa entrada poderá ser proibida. Em todo e qualquer caso, eu quero logo antecipar uma questão muito importante. Todo país, como eu acabei de falar, pode controlar a presença de estrangeiros em seu território. Mas nesse esforço, que é um esforço permitido pelo próprio direito internacional, o Estado não pode se esquecer dos direitos da pessoa humana. A maioria dos Estados do mundo já é parte, na maior parte dos tratados de direitos humanos ora em vigor. E esses direitos garantem, e esses tratados, melhor dizendo, garantem direitos a todos, nacionais e estrangeiros. E mesmo na hora desse controle, esses direitos devem ser respeitados. Nenhum estrangeiro, ao ser barrado de um país ou ao ser retirado de um país, pode ser tratado ao arrepio das normas mais elementares de proteção da dignidade da pessoa humana. Voltando aos requisitos de entrada e permanência, eu começo a falar com vocês da entrada do estrangeiro. A entrada é fundamentalmente, melhor dizendo, condicionada à presença do chamado justo título. Ou seja, o estrangeiro só pode pretender entrar em outro país se ele tiver aquilo que os clássicos do direito internacional chamavam de justo título. O que é o justo título? O justo título é composto de duas partes. Primeiro, um documento de viagem válido, normalmente o passaporte, emitido pelo próprio estado de origem do estrangeiro, embora caiba ressaltar que todos os países do mundo têm hipótese de emissão do seu próprio passaporte para estrangeiros. Tá? Além do passaporte, um outro documento muito comum é o documento nacional de identidade, a identidade pela qual um brasileiro, por exemplo, pode entrar em países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Atenção, cidadão! Ao entrar nesses países, tenho em mãos o RG, a carteira de identidade emitida pelas secretarias de segurança pública. Não tenho em mãos carteira profissional, carteira de trabalho, carteira de motorista, pois esses documentos não são documentos compreendidos na norma, no tratado que permitiu que a entrada de brasileiros em países vizinhos se dê só com a carteira de identidade. Um outro documento que também existe no direito internacional é o laissez-passer, LAI,
é Z, hífen, P de Paulo, A, S-S-E-R, que significa em francês, de onde vem essa expressão, deixai passar, por favor. É um documento que visa atender inúmeros casos omissos, casos em que o passaporte de um país não vale para outro, casos em que o passaporte de um país justamente o passaporte de um país que não é reconhecido, por exemplo, pelo Brasil, casos de países que não mantêm relações diplomáticas. Aí, o Estado a ser visitado, o Estado cujo território vai ser visitado, concede esse documento. Em outras palavras, um indivíduo, por exemplo, da República Turca do Norte do Chipre, que não é um país reconhecido pelo Brasil, poderá visitar o Brasil de posse de um laissez-passer dado por uma autoridade brasileira no exterior. Recorde-se, óbvio, que os documentos devem ser válidos e, no caso do passaporte, é comum que a maioria dos países, inclusive o Brasil, exijam que o passaporte esteja válido por pelo menos ainda 6 meses. Isso por ocasião da entrada. Além do passaporte, além do documento de viagem, melhor dizendo, o justo título é também composto por uma autorização do Estado a ser visitado para que o estrangeiro ali permaneça por um certo tempo para exercer uma atividade específica. Essa autorização se chama visto e normalmente é aposta no passaporte, no documento de viagem do estrangeiro e pode ser dispensada, tá? Dependendo do caso, dependendo de tratados bilaterais que haja entre os estados envolvidos, o estado de origem do estrangeiro e o estado de destino, dependendo da reciprocidade, dependendo de uma série de fatores que ensejem a liberação da exigência de visto, que só é comum em 2 hipóteses. Hipótese número 1, viagem de turismo. Hipótese número 2, que é uma hipótese que não se aplica ainda ao Brasil, a hipótese de livre circulação de pessoas, que já existe, por exemplo, na União Europeia, onde as pessoas podem se deslocar, dentro da qual as pessoas podem se deslocar de um país para outro, sendo cidadãos comunitários, claro, sendo cidadãos europeus, sem necessidade de passaporte, de visto e assim sucessivamente. Fora isso, o visto é necessário. Esse não é o foco da nossa aula, mas eu queria deixar aos interessados informações para caso queiram estudar os vistos. Os tipos de visto no Brasil e as condições para a sua obtenção estão em 3 fontes. Fonte número 1, o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980, entre os artigos 4 e 21. Informações sobre os vistos brasileiros também estão no decreto que regulou o Estatuto do Estrangeiro, o decreto 86715 de 1981. Por fim, todos os assuntos relativos às condições para obtenção de visto no Brasil passam pelo Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho, que com suas portarias está sempre regulando a matéria. São portarias que mudam com certa frequência, então isso requer do interessado o acompanhamento permanente da atividade do Conselho Nacional de Imigração, que no momento tem um site que pode ser acessado, http://portal.mte de Ministério do Trabalho e Emprego.gov.br/CNI, Conselho Nacional de Imigração. O justo título é, então, aquilo que o estrangeiro tem para ter a expectativa de direito de entrar num outro país. E a palavra é exatamente esta, é expectativa de direito. Porque na hora da entrada, o agente de imigração tem o poder para avaliar se a sua entrada convém ou não aos interesses do país. Existe esse poder. O poder de o agente migratório barrar é verdadeiro. Agora, só não pode ser exercido ao arrepio das normas elementares de proteção da pessoa humana, impostas pelos tratados internacionais, dos quais a maioria dos países é parte. Né? Os países da Europa, os países da África, os países das Américas são partes de inúmeros tratados de direitos humanos, que conferem a todos os seres humanos inúmeras prerrogativas que devem ser garantidas, em primeiro lugar, pelas autoridades dos Estados. Os Estados têm o dever de garantir a todas as pessoas sob sua jurisdição o gozo de seus direitos. Essa é uma espécie de norma, quase um mantra, que se repete em quase todos os tratados de direitos humanos. Tá? Nós vamos ainda voltar a esse ponto dos direitos humanos e do controle da migração.
Então, a entrada de um estrangeiro em outro país, ela é sujeita à posse do justo título, mas ela é sempre objeto de uma avaliação discricionária. Atenção, também a concessão do visto, tá? Ela é objeto de um ato discricionário. O visto, ele é concedido a partir da observância de um certo número de critérios, mas também o ato final de concessão do visto é um ato discricionário, tá certo? Dito isso, a pergunta é, o que acontece quando falta esse justo título? Ou, já que existe esse elemento discricionário, ou seja, de interesse público, no ato de permitir um estrangeiro em outro país, o que acontece quando falta esse justo título? O que acontece quando esse justo título existe, mas deixa de existir? Ou o que é que acontece quando passa a ser do interesse público, que aquele estrangeiro não esteja mais no país? É aí que vão surgir alguns institutos, que são, em primeiro lugar, os institutos da deportação e da expulsão. Calma! E a extradição? A extradição vai entrar como forma de retirada do estrangeiro do país, mas uma forma cujo foco não vai ser a questão do interesse público, ou melhor, do interesse público no sentido dos problemas que eventualmente um estrangeiro esteja causando, mas vai ser no interesse público da cooperação penal com outro Estado. Em outras palavras, a extradição pode retirar uma pessoa de um Estado? Pode, mas o foco principal é o foco da cooperação. Não é incomum que pessoas que sejam objeto de processos de extradição no Brasil, por exemplo, sejam pessoas pacatas que levam a vida comum, que não fazem minimamente, não influenciam minimamente a ordem pública. Mas essas pessoas, às vezes, precisam sair em nome de um outro interesse público, que é o interesse da cooperação. Então, são 3 institutos: deportação, expulsão e extradição. A deportação tem como principal fonte o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980, artigos 57 a 64. Repito, artigos 57 a 64. O que é a deportação? A deportação é a retirada compulsória do território nacional do estrangeiro que ali entrou, tenta entrar ou permanece de forma irregular. Repito, a deportação é o ato pelo qual um Estado retira compulsoriamente de seu território um estrangeiro que em seu território está irregularmente. O que é irregularidade? Em outras palavras, qual é o fundamento da deportação? É a falta do justo título. É o estrangeiro estar, por exemplo, no Brasil com um passaporte válido, depois do passaporte vencer. É o estrangeiro estar no Brasil havendo entrado em território brasileiro clandestinamente, escapando dos pontos de controle da fronteira. É o estrangeiro estar em território brasileiro, ter um visto e o visto perder a validade. É o estrangeiro estar em território brasileiro e exercer atividade incompatível com o tipo de visto que recebe. Ou seja, há uma série de motivos pelos quais se pode configurar uma irregularidade no justo título e, portanto, a necessidade de retirar o estrangeiro do território. Cabe aqui ressaltar, porém, que quando ocorrem irregularidades do tipo, dependendo do caso, o estrangeiro fica também sujeito à cobrança de algumas multas. Esse tema é bastante bem regulado pelo Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, 1980, repito, Lei 6.815 de 1980, fonte inafastável para toda e qualquer pessoa que trabalhe com estrangeiro. Óbvio, é uma norma antiga, é um diploma que nasce ainda em outro ordenamento constitucional, deve, portanto, ser lido à luz do atual ordenamento constitucional, à luz de todo o acompanhamento da evolução do tratamento do direito constitucional no Brasil, mas nem por isso é uma lei que deva ser desprezada. Ela ainda é válida, ela ainda está em vigor, embora haja projetos para a sua reforma. No Brasil, a competência para deportar é da Autoridade Migratória Brasileira. Quem é a Autoridade Migratória Brasileira? É o Departamento de Polícia Federal. A deportação é um ato que normalmente se pratica diante de uma irregularidade, mas ela é um ato, no fundo, discricionário. Por quê? Porque pode haver estrangeiros que aqui chegam, cuja situação precisa ser melhor avaliada,
são os pretendentes a refúgio, que se beneficiam de um princípio do direito internacional muito importante, que é o princípio do non-refoulement. Non, N-O-N, hífen, R-E, F de faca, O-U-L-E, M de Maria, E-N de Nair, T. Non-refoulement, ou seja, não rechaço. É o princípio segundo o qual um pretendente a refúgio que chega às fronteiras de um país não pode ser impedido de entrar no país de modo a voltar para o país onde sua vida e sua integridade física correm risco. Tá? Então, na hora que um pretendente a refúgio chega no Brasil, a situação dele precisa ser avaliada e nesse momento a deportação pode não ocorrer, mas isso em nome de quê? Em nome da preservação da vida, em nome da preservação da integridade, em suma, da dignidade dessa pessoa que procura fugir de uma situação absolutamente terrível, tá certo? De quem é a responsabilidade pela deportação? Normalmente é da transportadora, quando a irregularidade se dá na chegada, da empresa transportadora, quando a irregularidade se dá na chegada, ou do Tesouro Nacional, quando a irregularidade se dá em outro momento. Cabe ressaltar, e nós vamos falar daqui a pouco, que o estrangeiro deportado pode voltar ao Brasil regularizado, mas pagando o que o Tesouro Nacional gastou, ressarcindo o que o Tesouro Nacional gastou com a sua deportação. O estrangeiro deportado pode ir para qualquer estado. Normalmente ele volta direto para o estado de onde veio. Mas atenção, mais uma vez, à luz do princípio do non-refoulement, o pretendente de refúgio não pode ser recambiado para um estado onde corra risco, que é normalmente de onde ele vem, e muitas vezes ele vem sem documento algum. Muitas vezes ele vem fugindo das mais variadas maneiras e tem de fugir logo, do contrário, sua vida e sua integridade estarão efetivamente em risco. Como eu acabei de falar, o deportado pode voltar ao país desde que regularizado, ou seja, desde que com justo título, desde que tenha ressarcido o Tesouro Nacional das eventuais despesas que este teve com sua deportação e desde que tenha pago as multas eventualmente cabíveis pelas irregularidades que tenha praticado. E aqui eu lembro a palavra do ministro Francisco Rezec, também professor de Direito Internacional, que irregularidade no justo título não é crime, tá? Irregularidade no justo título, repito, não é ato criminoso, embora possa haver a prisão para fins de deportação, algo que, em todo caso, sempre deve ser avaliado de acordo com as circunstâncias para ver se esse ato de prisão não é desproporcional e irrazoável. Por fim, a deportação vai ser inadmitida em duas hipóteses. Primeiro, à luz do princípio do non-refoulement, como já falamos aqui mais de uma vez, à luz da impossibilidade de rechaçar um pretendente a refúgio de modo que ele regresse ao país onde a sua integridade e a sua vida corre risco. E, por fim, quando essa deportação implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. Pode acontecer, por exemplo, que o indivíduo que esteja irregularmente no Brasil tenha cometido no exterior um crime e por esse crime possa ser condenado à morte. A pena de morte não existe no Brasil. O indivíduo não poderá ser deportado para esse país, visto que essa deportação implicaria colocá-lo nas mãos de autoridades que poderão impor a ele uma pena que não existe no Brasil e esse fato impede a extradição, como vamos falar daqui a pouco. Então, em resumo, a deportação é um instituto adequado para tratar os estrangeiros que aqui estão irregularmente, que aqui falham na posse do chamado justo título. Quando o estrangeiro, porém, vai ser inconveniente para a ordem pública, nocivo à ordem pública, o instituto passa a ser um outro instituto, que é o Instituto da Expulsão, regulada a expulsão pelos artigos 65, 65 a 75, 75 do Estatuto do Estrangeiro. Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. O que é a expulsão? É o ato pelo qual o Estado retira compulsoriamente de seu território o estrangeiro considerado nocivo ou inconveniente aos respectivos interesses, aos interesses nacionais. É o ato, portanto, de retirada do indivíduo considerado nocivo, considerado inoportuno
para os interesses da ordem pública do país. Aqui é o momento para lembrar que no passado havia no Brasil a expulsão de nacionais, o chamado banimento, que hoje é proibido pela Constituição Federal em seu artigo 5º. Tá? É um dos direitos fundamentais, a proibição do banimento, e essa norma, ela atende não só aos interesses de um regime democrático, mas ela também atende a uma demanda do direito internacional. Há uma regra no direito internacional, que começou costumeira, que hoje faz parte, inclusive, do Pacto de São José da Costa Rica, que é a regra segundo a qual o nacional tem o direito de estar no seu território. Não é à toa, e isso já se pode falar para a deportação e também para a expulsão, que o estrangeiro deportado ou expulso, ele pode ir para qualquer lugar, mas o primeiro lugar a se pensar é o seu estado de origem, é o estado do qual ele é nacional, onde ele tem o direito de estar por norma internacional. Então, não pode a autoridade brasileira expelir do Brasil, expulsar do Brasil um brasileiro. Isso configura, mais uma vez, a famosa pena de banimento. Qual é o fundamento da expulsão? É a nocividade ou a inconveniência. São termos bastante genéricos, então é necessário que nós recorramos, nesse momento, à letra da lei, à letra do próprio artigo 65 do Estatuto do Estrangeiro, que traz como hipóteses de expulsão. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade e a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Também são passíveis de expulsão o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil, que, havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, quando não for aconselhável a deportação, que se entregará à vadiagem ou à mendicância, ou que desrespeitar a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. Há diversos termos bastante antigos, devem ser lidos à luz da atual ordem constitucional. Mas aqui eu queria chamar a atenção de um ponto. Irregularidade, não seria esse o caso da pessoa que falsifica um documento para entrar no Brasil? Afinal, o justo título pressupõe um documento verdadeiro, um passaporte verdadeiro, um visto verdadeiro. Só que a lei brasileira considera a falsificação de documento de viagem e de visto brasileiro um ato tão grave que promove não a deportação, mas sim a expulsão. É muito comum na atualidade, e aí já traduzindo um pouco toda essa letra do Estatuto do Estrangeiro, que sejam considerados nocivos ou inconvenientes os indivíduos de origem estrangeira que tenham cometido crime no Brasil e que aqui tenham sido processados, julgados, condenados, tenham cumprido pena e logo depois, normalmente, esses indivíduos vêm sendo expulsos do território nacional. Quem deve expulsar? Muito bem, a expulsão é objeto, em primeiro lugar, de um processo administrativo no âmbito do Ministério da Justiça, tá? Que culmina num ato do próprio presidente da República, da própria presidência da República. Ato esse formalizado por meio de decreto, ato esse que pode ser praticado também pelo ministro da Justiça. Ou seja, a expulsão é um ato que sobe aos mais altos escalões do poder da República e é, portanto, um ato tremendamente discricionário. É um ato em que a análise do interesse público vai estar no centro da prática. Em todo caso, ainda que não se possam analisar judicialmente sempre os pressupostos da conveniência e da oportunidade, sob pena de configurar invasão de um poder na esfera do outro, a legalidade do ato pode ser analisada e, nesse sentido, eu lembro que o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 35, estatui que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, tá? Então, aquele que estiver sendo objeto de um processo de expulsão pode contestar judicialmente a sua expulsão, desde que o foco seja nos critérios de legalidade e da constitucionalidade da medida. Cabe ressaltar que esse assunto já foi objeto de tratamento dentro do Supremo Tribunal Federal por meio dos habeas corpus 99742 e 82893. Repito, habeas corpus 99742 e habeas corpus 82893. A expulsão é um ato grave que tem duas consequências. Consequência número 1, a saída do estrangeiro. Consequência número 2,
a proibição do retorno do estrangeiro. O estrangeiro expulso não pode voltar ao Brasil e, se voltar, será simplesmente retirado do território nacional, caso seja encontrado. Cabe ressaltar que do decreto de expulsão cabe apenas, pelo menos para o Estatuto do Estrangeiro, pedido de reconsideração a ser apresentado no prazo de até 10 dias após a publicação do decreto de expulsão. O pedido de reconsideração tem efeito suspensivo. O destino do expulso é qualquer país, ele pode ir para qualquer país, o importante é ele sair do Brasil. Mas, por fim, há um interesse em se falar da expulsão proibida. São duas formas de expulsão que são claramente proibidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, quando a expulsão implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. E segundo, é proibida também a expulsão do estrangeiro que for casado com brasileiro há mais de 5 anos ou que tiver filho brasileiro sob sua guarda e dependência econômica. Sob este dispositivo, cabe uma atenção especial. Esse dispositivo está no artigo 75 do Estatuto do Estrangeiro e é central para a matéria. Primeiro, porque é um dispositivo que só se aplica à expulsão. Não se aplica à deportação e não se aplica à extradição. O Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras oportunidades de reiterar que o artigo 75 do Estatuto do Estrangeiro, que efetivamente visa proteger a família, visa proteger a unidade familiar, visa proteger, sobretudo, o menor de idade que sofre, que pode sofrer com a distância do pai, esse dispositivo não se aplica, porém, à extradição, ele não se sobrepõe sobre as necessidades de cooperação penal do país. Cabe ressaltar que, ainda no caso da aplicação do artigo 75 do Estatuto do Estrangeiro, a adoção ou reconhecimento de filhos supervenientes ao processo de expulsão não impedem a expulsão. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a possibilidade de que a expulsão seja vedada, ou pelo menos que o processo de expulsão seja reavaliado, quando nasça posteriormente ao processo de expulsão, melhor dizendo, um filho do estrangeiro. Esse tema vem sendo tratado, ou melhor, foi tratado no habeas corpus 157829, e o próprio Supremo admitiu a repercussão geral desse fato no julgamento do recurso extraordinário 608898, constante do informativo 642, de 26 a 30 de setembro de 2011. E eu não canso de dizer aos meus alunos e a todos os colegas da importância de lermos os informativos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de todo e qualquer tribunal superior que o publique. É no informativo que nós vamos ter não só atualizações legislativas, mas vamos ter o tratamento, sobretudo, de temas muito interessantes do direito brasileiro na atualidade. Eu ainda lamento que alguns colegas não leiam o informativo semanalmente. É de fundamental importância essa leitura. Por fim, cabe acrescentar que também é proibida a expulsão do refugiado, regularmente estabelecido no Brasil, quando a sua expulsão implicar no retorno para o país onde ele corra risco, e, por fim, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros. Ditas essas palavras, a gente passa para um dos principais atos de cooperação penal que há no direito internacional e que também pode interromper a presença de um estrangeiro no Brasil, desta feita, porém, essa interrupção não se dá por sua nocividade, por sua inconveniência, por sua irregularidade, mas sim a bem dos interesses de cooperação internacional do país. Esse instituto é o Instituto da Extradição, que é tratado entre os artigos 76 a 94 do Estatuto do Estrangeiro, que também vai ser objeto da Constituição Federal em seu artigo 5º. Portanto, a extradição mexe com os direitos fundamentais da pessoa humana. Nós teremos a oportunidade de indicar aqui em que pontos específicos. E, por ser a extradição, melhor dizendo, de competência do Supremo Tribunal Federal, por ser a decisão acerca da extradição de competência do Supremo Tribunal Federal que vai avaliar
a adequação do pedido ao ordenamento jurídico brasileiro e aos tratados internacionais antes de entregar o fato à decisão final do presidente da República, por ser o STF, portanto, central na discussão sobre a extradição, muita jurisprudência do STF vai explicar o tema e vai ser, portanto, de estudo fundamental para todos aqueles que se interessem quanto ao assunto. A extradição é o ato pelo qual um Estado solicita e obtém de outro a entrega de uma pessoa processada ou condenada pela infração de sua lei penal. Vamos supor, por exemplo, a extradição de um brasileiro para a Argentina. A extradição é o ato pelo qual o Brasil entrega à Argentina, a pedido da Argentina, o indivíduo que violou o ordenamento penal argentino, o ordenamento jurídico argentino no campo do direito penal. Acerca da extradição, há diversas questões a serem tratadas. Número 1, a extradição é um ato de cooperação penal. A extradição é um ato de cooperação entre Estados no campo do direito e do processo penal, que tem como objetivo principal, portanto, realizar o princípio da justiça universal, ou seja, evitar que uma pessoa qualquer que tenha cometido um ato ilícito à luz do ordenamento jurídico de um Estado escape das consequências de seus atos por acabar se refugiando dentro das fronteiras de outro Estado. É um ato, portanto, pelo qual um país ajuda o outro a punir alguém que tenha violado o seu ordenamento jurídico. E o combate ao crime é de interesse de todos os povos. O crime é um fenômeno mundial, em alguns países é mais grave do que outros, mas todos os países têm a preocupação com o crime. O crime é um fator que pode desestabilizar o Estado, pode desestabilizar as instituições democráticas, pode fazer com que o direito perca alguns dos progressos que obteve nos últimos anos e, portanto, é um objeto de atenção de vários povos. Entretanto, a extradição, ela não é obrigatória. Um Estado, nenhum Estado, é obrigado a entregar um indivíduo nessa situação. Nenhum Estado é obrigado a entregar um indivíduo para que responda em outro país pelos crimes que cometeu. Como assim? A extradição vai ser objeto de determinadas regras, determinados princípios estabelecidos ou no ordenamento jurídico do Estado, ou em tratados, ou o que é mais comum, em ambos as fontes, tanto no direito interno como no direito internacional, tá certo? Continuando algumas regras sobre a extradição. A extradição é um ato voltado a punir crimes graves. É um princípio do direito internacional que o Brasil adota. É um ato de cooperação penal. Portanto, as hipóteses de prisão civil por dívida, que hoje no Brasil se limitam, na realidade, às hipóteses de prisão de pensão alimentícia, não são, ou melhor, por dívida de pensão alimentícia, não são cobertas pela extradição, embora o direito internacional preveja instrumentos para a cobrança de uma pensão alimentícia quando o alimentante está no exterior. Nós temos aí, sobretudo, a Convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro de 1958. Não sei se vocês observaram uma coisa, mas a expulsão e a deportação são atos de ofício do Estado. Entretanto, a extradição não é um ato de ofício, é um ato que requer pedido. Em outras palavras, uma pergunta tão comum: por que o Brasil não extradita fulano para... A pergunta que eu faço é, na realidade, o país já pediu a extradição para o Brasil? Então, o pedido é fundamental. Além de tudo, também é necessário que o pedido seja examinado. E esse pedido só será examinado, porém, a partir da existência ou de um tratado que autorize o exame desse pedido ou da chamada promessa de reciprocidade. Ou seja, deve haver um tratado de extradição, bilateral ou multilateral, ou um tratado que trate do tema da extradição, bilateral ou multilateral, e que permita, portanto, o exame do pedido. Havendo a ausência desse tratado, pode o Estado interessado na extradição apresentar a chamada promessa de reciprocidade, ou seja, o Estado pede, tá? O Estado, como digamos, a Grã-Bretanha, não tendo, supondo, um tratado de extradição com o Brasil, isso aqui é uma hipótese, tá? Pede ao Brasil que examine uma extradição, prometendo no futuro examinar um pedido de extradição apresentado pelo Estado brasileiro.
Então, ou é tratado ou promessa de reciprocidade que autorizam o exame do pedido. Cabe ressaltar que tanto a oferta de promessa de reciprocidade quanto a aceitação do pedido são atos discricionários. Não havendo o tratado e não havendo a possibilidade de uma promessa de reciprocidade ou não havendo a aceitação da promessa de reciprocidade, acabou. Não há mais pedido de extradição a ser levado, a ser examinado, a extradição é impossível. A extradição só se concede de acordo com o princípio da identidade, ou seja, o ato que motiva o pedido deve ser crime tanto no Estado que pede a extradição, como no Estado a quem é pedida a extradição. Tá? Cabe ressaltar que essa identidade, também conhecida como dupla punibilidade, funciona também para a pena, ou seja, o tipo de pena deve existir tanto no Estado que pede, como no Estado a quem é pedida a extradição. É nesse sentido que o Brasil, por exemplo, não vai conceder a extradição, por exemplo, para um país onde há pena de morte. Nesses casos em que não há identidade de pena, só existe uma solução. O Estado que pede a extradição deve se comprometer a comutar a pena, tá? A mudá-la para um tipo menos gravoso, no caso do Brasil, um tipo que exista no ordenamento jurídico brasileiro. Ainda em relação à identidade ou dupla tipicidade, há também a questão da dupla punibilidade, ou seja, o fato não pode estar prescrito nem no Estado que solicita a extradição, nem aqui no Estado ao qual é solicitada a extradição. A extradição também opera de acordo com o princípio da especialidade, ou seja, o indivíduo só será extraditado para responder pelos crimes descritos no pedido de extradição. Não há extradição por crimes políticos, salvo quando conexos a crimes comuns. Aqui há uma ligeira observação a ser feita. O crime político impede a extradição. Isso é uma determinação do direito internacional e é uma determinação da própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 52. Lá fica claro que o Brasil não concederá extradição por crime político ou de opinião. Crimes que são bastante subjetivos, crimes que normalmente são atos normais num regime democrático. Crimes que, a miúde, são atos normais num regime democrático. Então, o Brasil não concede esse tipo de extradição, que, de resto, sujeita quem cometeu o crime a penas que, normalmente, fogem também daquilo que nós chamamos regime democrático, de uma pauta de proteção dos direitos humanos dentro do ambiente do processo judicial e do ambiente em que a pessoa é punida. Agora, quando ocorre a conexão com um crime comum, aí pode ocorrer a extradição, sempre que o aspecto comum for mais claro do que o aspecto político, de acordo com o chamado princípio da preponderância, que só pode ser avaliado em cada caso concreto. Para finalizar ainda as condições da extradição, o Brasil não concede extradição de brasileiros natos. Aliás, a maioria dos países não concede a extradição dos seus próprios nacionais. O Brasil não concede a extradição de brasileiros natos. Só concede a extradição de naturalizados por crimes comuns cometidos antes da naturalização ou por envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins. Essa é a norma da Constituição Federal, artigo 51. Lembrando que a condição de naturalizado só é reconhecida a partir do momento em que o indivíduo recebe o certificado de naturalização. Para finalizar, o processo de extradição é examinado pelo Supremo Tribunal Federal. O exame é delibatório, ou seja, caberá ao Supremo não examinar o mérito do fato, mas sim o atendimento às condições da extradição. O atendimento ao princípio da identidade, ao princípio da especialidade, à verificação da nacionalidade do extraditando, ao caráter do crime, se é político ou se é comum, a questão da prescrição, a questão de quem pediu. Eis que o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que só quem pode pedir uma extradição é o Estado, nunca uma organização internacional como a Interpol. Vai examinar, portanto, os requisitos do pedido. Não vai dizer se a pessoa cometeu ou não cometeu tal ato. O Supremo decide, em decisão irrecorrível, tá? Essa decisão deixa atualmente, no atual quadro do direito brasileiro, nas mãos do presidente da República a decisão final. Mais especificamente, se o Supremo denegar a extradição, a presidência da República nada poderá fazer a respeito. Se o Supremo, porém, autoriza a extradição, aí pode o presidente da República deliberar acerca desse assunto, observados, porém, os tratados internacionais pertinentes que podem, eventualmente, obrigar o presidente da República a agir.
Sobre a extradição, como eu falei, há vários julgados do Supremo Tribunal Federal. Sobretudo, o problema da competência, eu destaco o processo da extradição 1085, o caso envolvendo o italiano Cesare Battisti, que trará várias informações acerca sobre o atual quadro da competência para decidir acerca da extradição no Estado brasileiro. Lembrando que o ato discricionário pelo qual o presidente da República decide sobre a conveniência e a oportunidade da extradição não é um ato sindicável pelo judiciário, tá certo? Então essas são as informações fundamentais sobre esse instituto. Eu abro agora para as perguntas dos colegas que, porventura, tenham alguma coisa a dizer sobre o que nós falamos aqui. Professor, como o pedido de refúgio pode influenciar a aplicação de institutos voltados a retirar estrangeiros do Brasil? Como eu já deixei bem claro, existe o princípio da proibição de rechaço, o non-refoulement. Nós não devemos deixar de tratar esse assunto, porque o Brasil vem sendo cada vez mais procurado por pretendentes de refúgio. A proibição de rechaço impede a deportação para o país onde a pessoa corra riscos. A condição de refugiado impede a expulsão, quando o refugiado for regularmente permanente no Brasil e quando essa expulsão implicar a volta para o país onde ele corra risco, e a condição de refugiado deve, de acordo com a Lei 9479 de 1997, suspender o processo de extradição e, ao final, até impedi-la, embora o Supremo Tribunal Federal, no caso Cesare Battisti, já tenha deixado bem claro que até o ato da concessão de refúgio também está sujeito ao Poder Judiciário. Bom, em suma, a condição de refugiado algo que pode, ao impedir a aplicação desses institutos, proteger melhor o estrangeiro. Mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Há alguma possibilidade de que um brasileiro que se encontre em território nacional responda por atos ilícitos praticados no exterior? Esse tema já foi falado, mas é um tema ao qual eu sempre gosto de voltar. O Brasil é um país que cada vez mais aparece no cenário internacional e não é implausível que algum cidadão brasileiro esteja no exterior respondendo por algum crime. E aí eu digo mais uma vez que a norma a esse assunto, e isso é bem claro, é a norma da Constituição Federal, artigo 51. Brasileiro nato, aqueles brasileiros que, de acordo com o artigo 12, inciso 1 da Constituição, são brasileiros natos, não poderão jamais ser extraditados para o exterior. Poderão até responder processo, mas esse processo correrá à revelia, eles poderão ficar aqui no Brasil, só irão ao exterior caso, saiam do Brasil e acabem sendo presos em um terceiro país. Isso parte de que noção? O Brasil prega a impunidade? Não, apenas da noção de que cada Estado protegeu o seu nacional. No mais, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado naquelas hipóteses: crime comum cometido antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins, fato cujo combate o Brasil atribui grande importância. Então, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Nós aqui apresentamos a noção de que nem sempre o tratamento entre nacionais e estrangeiros é exatamente igual, que em relação aos estrangeiros ainda há algumas normas relativas ao controle de sua entrada e permanência num país. Essa entrada e permanência ela é condicionada a regulamentos, a regras estabelecidas pelo Estado soberano, bem como ao interesse desse Estado, mas, além de tudo, melhor dizendo, o estrangeiro pode ter sua permanência interrompida, seja pelo Instituto da Deportação, aplicável diante de uma irregularidade, seja pelo Instituto da Expulsão, aplicado diante da inconveniência, da nocividade de inúmeras hipóteses descritas no Estatuto do Estrangeiro, seja por meio da extradição, aqui em nome dos interesses da cooperação do Brasil com outros países no campo criminal. A gente fica por aqui, a gente espera que vocês, caso tenham alguma dúvida, não hesitem em nos contactar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, sempre indicando o nome do professor e o nome da matéria. Se quiserem rever essa e outras aulas, www.tvjustiça.jus.br. Continuamos e sempre faremos isso, convidando a todos vocês que nos assistem a assistir a outros programas da TV Justiça, de outros ramos do direito, e convidamos vocês também a assistir a nossa próxima aula, quando nós falaremos do direito internacional do trabalho. Até logo.